elementos relacionados à ecologia, né, que foi o tema da aula gravada que eu pedi para vocês assistirem, e elementos relacionados à genética, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. E aí, esses mecanismos genéticos da evolução, existem vários, né, mas na aula de hoje a gente vai focalizar nesses aqui. Né? A evolução no nível cromossômico, os elementos móveis, né? Então o genoma tem alguns genes que eles são capazes de produzir cópias de si próprio e pular para outras partes do genoma. Esses elementos de transposição, eles acabam tendo um impacto na transferência horizontal de informação genética. Então a gente espera, por exemplo, que a informação genética seja transferida de forma vertical, que é do pai para o filho. Só que é possível que, em algumas situações, a informação genética seja transferida de uma espécie para outra. E esse processo é chamado de transferência horizontal. Também a gente vai ver um pouco da questão da genética, evolução e desenvolvimento e também a questão da epigenética, certo? Bom, então só para lembrar vocês, quando a gente fala em evolução do nível cromossômico, a gente tem que pensar que o cromossomo é uma estrutura que ela tem tanto a informação genética quanto elementos de compactação e de, digamos assim, proteção dessa informação, né? Então, quando eu penso no cromossomo, eu tenho ali tanto o gene que tem informação, quanto outros elementos que vão manter ele compactado. E aí, claro, né, quando a gente vai tentar entender a evolução no nível cromossômico, a gente tem que entender que, além da informação genética, essa questão do empacotamento e da forma que esses genes estão ligados, né, no mesmo cromossomo pode ter algum grau de interferência. E aí um exemplo disso, né, vocês devem ter visto com a maioria, se vocês tiverem feito genética, vocês devem ter visto com ela, que existem mutações cromossômicas do tipo numéricas e estruturais, né? Então, quando a gente vai pensar em evolução no nível cromossômico, a gente pensa no impacto quando a mudança é estrutural e no impacto quando a mudança ela é numérica. Então, nessa primeira imagem aqui, do lado esquerdo, tem aí como que as mutações podem surgir, mas meu enfoque vai ser em relação à evolução do cromossomo X e Y, tá? Nos mamíferos. Então, se a gente analisar aqui, o que vai acontecer? Há mais ou menos 310 milhões de anos, a gente tem aqui um sistema de determinação do sexo, né, relacionado a cromossomos, que vejam aqui que interessante. Está vendo que tem um gene chamado COX3 e um outro gene chamado DMRT1? Esses genes aqui, eles têm um papel extremamente importante na diferenciação sexual. Só que a gente, quando analisa a origem deles, né, em grupos que não mamíferos, a gente percebe aqui que o gene SOX3, ele é localizado em cromossomos autossômicos. Ao passo que o DMRT1, ele está relacionado ao cromossomo sexual. Só que a determinação sexual, por exemplo, em aves, não é igual à determinação sexual em mamíferos. Em mamíferos, o sexo heterogamético, né, que é o XY, é o masculino. No caso de aves, o que é heterogamético, que é o ZW, ele produz uma fêmea, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, ter dois cromossomos diferentes para uma ave significa ser uma fêmea. Para o mamífero, significa ser, para alguns mamíferos, né, significa ser um macho. E aí vejo, então, que esses genes aqui, eles estão na origem da evolução de vertebrados, né? Então, eles têm papel na determinação do sexo, não só para mamíferos, mas para vários organismos, né? E aí, o que interessa para nós é a partir daqui. Então, vejam que o gene SOX3, ele é um autossômico, e o gene DMRT1 é um gene que está no cromossomo sexual. Quando ocorre a evolução dos mamíferos, olha o que acontece com esses genes. Está vendo que o SOX3, ele ainda está posicionado no cromossomo sexual, quando a gente pensa naqueles mamíferos basais, que é o caso do ornitorrinco? Então, veja aqui, o gene, ele está num autossômico aqui, esse SOX3. Só que o DMRT1, ele está dividido em cromossomos X. Porque o que acontece com os ornitorrincos? Eles não têm um par de cromossomos sexuais. Na verdade, eles têm como se fossem cromossomos, vários tipos de cromossomos, por determinação. E um desses tipos, né, de cromossomos apresenta, né, esses cromossomos sexuais, apresenta o DMRT1. Então,
Vejam que nossa, gente, fugiu o nome. Nos prototérios, nos mamíferos prototérios, que é o caso do ornitorrinco, né, que é mamífero que bota ovo, o SOX3 ainda continua os autossomos, mas o DMRT1 ele fica localizado no cromossomo sexual, tá? Igual acontece com Aves. À medida que há a evolução dos mamíferos, há a origem de um gene novo chamado SRY, que tem a ver com a formação de testículo, tá? Então vejam que até prototério não tem esse gene vai surgir depois, antes da formação dos metatérios ou dos marsupiais, né? E aí olha o que vai acontecer na evolução dos marsupiais. Aquele gene DMRT1, que ele era um gene que estava relacionado a cromossomo sexual, nas aves, né, e em outros vertebrados e nos prototérios, ele passa a ser encontrado em cromossomo autossômico. Isso vai acontecer também para os eutérios, tá? O rato e o humano aqui, para vocês verem, aqui em verdinho, tá vendo? Ó? E A significa cromossomo autossômico. Então, ele deixa de ter... Ele tem um papel, né, na diferenciação sexual, só que ele deixa de estar no cromossomo sexual e passa a ser incorporado a um cromossomo autossômico. Como que isso pode acontecer, pessoal? Os cromossomos eles podem se quebrar ao longo da evolução e se fundir a outros. Então, por isso que isso é uma questão de evolução no nível cromossômico. É que esses lugares onde esse gene estava, eles foram ao longo das especiações, eles foram sendo quebrados e reorganizados em outros conjuntos de cromossomos, né? E aí o resultado final, por exemplo, em humano, é a presença do DMRT1 num cromossomo autossômico, né? O SOX3 no cromossomo X, o mesmo ocorrendo, né? Lá nos marsupiais, e o SRY sendo um gene de cromossomo Y, né? Que não vai aparecer lá nos placentários, mas nos posteriores. Então, basicamente, qual que é a questão evolutiva aqui? Que a diferenciação sexual em mamíferos, ela passou por um processo de evolução cromossômica. De que maneira? Que esses genes que estavam relacionados à determinação sexual, eles foram sendo realocados em cromossomos diferentes ao longo da evolução das diferentes espécies de mamíferos. Entenderam, pessoal? Ficou claro essa questão dessas quebras e reorganizações, e aí culminando nesse cenário, né, para humano e rato, por exemplo? Pode perguntar, Sara. Professor, quais seriam as possíveis causas dessas quebras? Seriam mutações? Pode ser mutação, pode ser elemento transponível, que a gente vai ver na aula de hoje. Pode ser durante a meiose, durante a recombinação, pode haver uma recombinação desigual, e isso pode levar à quebra. Às vezes, durante o processo de formação de gametas, pode ter algum tipo de... porque o cromossomo ele é composto por proteínas que dão uma certa estabilidade. Pode acontecer em determinado momento que alguma das proteínas ela produz algum tipo de fragilidade em alguns sítios do cromossomo, e isso pode aumentar a chance de quebra. Então, quando vai haver a metáfase, nesse processo pode haver a quebra do cromossomo, né? E aí, se isso não inviabilizar a formação do embrião, pode ter a formação de um organismo, que inclusive pode ser fértil, né? E aí por isso que pode haver essas reconfigurações. E aí você consegue, existem técnicas, né, principalmente de microscopia, que você consegue usar alguns marcadores cromossômicos e você colore eles e você consegue saber onde aquele pedaço estava, por exemplo, num canguru. Então, ele está no humano hoje, sei lá, no cromossomo 10, mas nos cangurus ele está no cromossomo 8. Quer dizer que durante a evolução dos humanos, esse gene, de alguma forma, ele mudou de cromossomo. Seja porque ele foi levado com um elemento transponível, seja porque teve essa questão de recombinação, seja porque pode ter tido alguma fragilidade de cromossomo, e aí esse cromossomo pode ter se quebrado e se ligado em outra parte, em outro cromossomo. Então, esses mecanismos podem acontecer, né? E eles não são tão raros assim. Entendi. Ficou claro, Sara, essa questão? Que é uma questão mesmo de biologia celular, para falar, essa é uma questão de biologia celular, que aí tem um impacto evolutivo, né?
Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, essa é uma questão, não sei se vocês perceberam, que não há uma mudança no número de cromossomos, mas sim na estrutura deles, né? Uma questão evolutiva relacionada ao nível cromossômico, mas pensando na questão de número na mudança de número de cromossomos, é o que acontece com o estramônio. O estramônio ele apresenta uma variação muito grande no formato das cápsulas. E aí, quando se analisa o cariótipo, né, que é esse conjunto de cromossomos, o que se percebe? Que cada morfologia de cápsula está relacionada a um conjunto cromossômico com tamanho diferente, né? Então, o normal, né, que é 2N, ele apresenta essa configuração. Se o 2N apresenta, né, um ou dois conjuntos cromossômicos a mais, ele tem essa cara, certo? E aí ele pode apresentar até 23 a 24 conjuntos cromossômicos a mais. E aí, dependendo do número de conjuntos cromossômicos a mais que o estramônio apresenta, ele apresenta diferenças na morfologia, certo? E aí, só lembrando que muitas plantas apresentam reprodução do tipo assexuada, então é possível esse aumento no tamanho de um conjunto inteiro cromossômico e a espécie existir, porque ela pode se manter por reprodução assexuada, né? Mesmo que ela tenha capacidade de se reproduzir de forma assexuada, certo? Então, o primeiro exemplo é um exemplo de evolução do nível cromossômico, mas pensando na mudança na estrutura dos cromossomos, e aqui é exemplo de mudança, mas pensando no aumento, né, do número de cromossomos. Às vezes pode ocorrer redução, né, e não necessariamente um conjunto inteiro, tá, que é o caso do estramônio. Às vezes pode ocorrer, por exemplo, redução ou aumento de um ou dois cromossomos. E isso pode ter um impacto evolutivo. Então, por exemplo, em chimpanzé e humano, chimpanzé tem um cromossomo a menos que humanos. E aí isso tem a ver com tem fusão de cromossomos, certo? Então tem uma mudança estrutural, mas tem um impacto numérico, porque dois cromossomos viram um só. E aí no corpo cromossômico diminui um, certo? Então isso é uma mudança numérica. Ela acaba sendo estrutural porque você tem nessa fusão, mas como tem mudança no conjunto cromossômico, ela é numérica também. Certo? Entenderam essa questão, pessoal? Entenderam o impacto da evolução, dos cromossomos na evolução? Tranquilo? Se tiver alguma dúvida também, vocês podem perguntar, tá, gente? Fica com vergonha, não. E aí vem a pergunta, né? Quais são as consequências da evolução do cromossomo? Porque ali eu quis mais mostrar para vocês dois exemplos, né? De mudança no número cromossômico, na estrutura do cromossomo, e de que forma isso, né? A gente tem um reflexo no mundo real, mas as consequências geralmente elas são relacionadas à alteração cariotípica, né? Aumento ou diminuição do número de cromossomos tipo de cada espécie, novas combinações gênicas, né? Aquele exemplo lá dos mamíferos, que a gente tem lá o SOX3 e muda de lugar, e isso acaba tendo mudanças no impacto, né? Na determinação sexual. E aí, talvez o impacto evolutivo mais importante é o aumento do tamanho genômico. Então, se aumenta o número de cromossomos, aumenta o tamanho do genoma. E aí, isso aqui é uma tabelinha que mostra o valor C, que é o valor, né, relacionado ao tamanho, né, dos genomas, e aí vocês vão notar, curiosamente, que o tamanho do genoma de uma ameba é maior, por exemplo, que o tamanho do genoma de um homem. E aí vem a pergunta, né, beleza, né, a variação no conjunto cromossômico pode aumentar ou diminuir o tamanho do genoma. Só que as amebas, elas são constituídas por um único cromossomo, né? E aí, como que a gente consegue explicar que a ameba, que é um organismo menos complexo que o humano, né, visto que é unicelular, ele tem um genoma maior? Aí a gente tem que usar um outro mecanismo genético da evolução, que são os elementos de transposição. Então, além da questão dos aumentos do número de cromossomos, um mecanismo que pode aumentar o tamanho do genoma é a existência de alguns genes que são capazes de fazer cópias de si próprios, mesmo que seja fora de divisão celular, né? Vocês devem ter visto lá
ou na biologia celular, ou na genética, que a célula, quando ela entra em divisão celular, ela pode duplicar o genoma, né? Mas tem alguns genes que conseguem se replicar sem ser durante a divisão celular. E aí esses genes são chamados de elementos transponíveis. E eles são muito comuns. E aí, voltando à questão lá da ameba, uma explicação para esse tamanho de genoma maior da ameba é que ela tem um conjunto de elementos transponíveis maior do que o que acontece em humanos. Então, parte desse genoma aumentado aqui tem a ver com esses elementos de transposição. Né? E aí, só para vocês terem uma ideia, o que são elementos de transposição, quando eu penso no genoma dos eucariontes, né, basicamente ele é formado por 3 conjuntos, digamos assim, de genes, de tipos de DNA. Então, tem o DNA de cópia única, que a gente chama de genes funcionais. Tem o DNA que fica entre um gene e outro, ou dentro, né, do gene, separando os exons, né, que são os introns, que é o DNA espaçador, e tem o DNA que são sequências repetidas. Então, boa parte, né, do tamanho do genoma é em virtude desse monte de DNA, que é como se fosse cópia-checks, né, de sequências. E as sequências repetitivas, elas podem ter função biológica conhecida ou não. Essas sequências de função biológica conhecida, ou elas são famílias gênicas, e aí inclui até os pseudogenes, né? A gente chegou até a falar não falei com vocês, né? Eu falo de pseudogenes na disciplina de princípios evolutivos, que são vírus, né? Que ao invés deles darem continuidade ao processo de infecção, eles são domesticados pelas células, e aí eles acabam compondo o genoma. Então, uma parte da informação, né, repetida pode ser em virtude de pseudogenes, né? E aí tem sequências não codificadoras que elas têm função, por exemplo, promotora, alguma função de aumentar a capacidade de transcrição, que são as sequências não codificadoras, mas que têm função. Né? E aí, pensando na família gênica, pode ser disperso ou tandem, mas eu não quero entrar em detalhes sobre isso. Eu queria chamar a atenção aqui para essa outra parte. Né? Tem sequências repetidas que a função não é totalmente conhecida. E eu queria chamar a atenção para os elementos genéticos móveis, que eles são do tipo transposição ou retrotransposon. Então, quando eu penso no genoma, o genoma é constituído por várias coisas. E eu não sei se vocês perceberam, a mínima parte é gene. Né? Basicamente, o que é gene no genoma é isso aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, para o genoma humano, o que ocupa aquela categoria ali corresponde a mais ou menos 5% do genoma total. Só para vocês terem uma ideia. Né? Como o tamanho do genoma está muito mais relacionado a sequências que não são sequências codificadoras do que as sequências codificadoras propriamente ditas. Né? E aí, pensando nos elementos de transposição, por que eles são classificados em transposão e retrotransposão? Tem elemento de transposição que ele faz basicamente o seguinte: ele faz uma cópia de si próprio, e aí essa cópia é inserida em outro ponto do genoma, certo? É como se fosse um processo de copia e cola. Igual a gente faz na edição de texto, você copia e cola em outro lugar. Aquela parte original se mantém e aquela cópia vai ser colocada em outra parte. Né? Geralmente, os elementos, né, que são chamados de retrotransposons, eles acabam fazendo isso. Então, tem o elemento aqui no genoma, aí é feita uma cópia completa ou incompleta, né, depende do que acontecer durante o processo, e aí essas cópias vão sendo proliferadas, né, ao longo do genoma. E é claro, né, cada vez que essas cópias são proliferadas, há um aumento no tamanho do genoma. Por outro lado, esses elementos que são os transposons, eles, ao invés de fazer uma cópia de si próprios, eles são recortados do lugar que eles estavam, e aí eles se inserem em outro lugar.
Obviamente que isso tem, além do impacto, no caso dos transposons, né, eles não têm um impacto no aumento do tamanho do genoma, mas eles produzem mutação nesse processo. Que eles podem, por exemplo, interromper uma sequência gênica, ou eles podem ser domesticados para aquela região do genoma e virar, por exemplo, um exon, ou uma sequência promotora, ou uma sequência de enhancer, tá, dentro do genoma. Mas aí, claro, né, tem vários, eu falei 2 impactos evolutivos dos elementos transponíveis, né, mas além desses impactos, né, os elementos transponíveis, eles têm um papel importante na produção de variação genética. E aí, os primeiros elementos transponíveis, eles foram identificados em milho, por uma pesquisadora americana chamada Barbara McClintock. E aí, basicamente, o que ela fez? Ela percebeu que as espigas de milho, e aí é uma variedade de milho que eu acho que a gente não tem no Brasil, tá, gente? Porque esse tipo de variação de cor a gente não costuma encontrar nas espigas daqui. É mais milhos mesmo de origem americana. Vocês devem lembrar que o milho é importante para os americanos, igual a cana-de-açúcar aqui para o Brasil. Né? Eles produzem açúcar, produzem uma série de coisas com milho. Igual a gente faz com cana-de-açúcar, eles fazem com milho. Então, eles têm algumas variantes de milho lá que são diferentes das que a gente tem aqui. E aí, o que a Bárbara descobriu? Que é possível encontrar milhos de cor amarelada numa mesma espiga, né? Porque cada grão de milho é um indivíduo separado. Então, tem indivíduos de cor amarelada, indivíduos de cor azulada, indivíduos que são amarelos com manchas azuis. Os indivíduos que têm cor azul, eles têm uma organização, né, no gene que é basicamente a seguinte. Eles têm tipo uma região de ativação de elemento transponível, eles têm um elemento transponível que é chamado de DS, e tem um gene que é chamado de gene C normal. Então, o genoma tem esses 3 genes, digamos assim, um ativador, um elemento transponível e o gene que dá cor ao milho. Se o elemento transponível não tiver ligado ao gene C, o grãozinho tem cor azul. Se o gene AC for ativado, e aí ele vai ativar a transposição do DS, o DS vai corromper o gene C. E aí vai ter essa configuração aqui, ó, que é a C, não tem o elemento transponível, né, na posição central aqui, e o elemento transponível está no meio do gene C. E aí ele meio que inativa esse gene, porque ele se insere no meio, e aí é a produção de grãos da cor amarela ou laranja, como vocês preferirem. Se esse gene AC continuar ativado, ele vai estimular a transposição do elemento DS. E aí o elemento DS sai fora do gene C. E aí o que vai acontecer? Uma sequência gênica que tem o AC, não tem o DS na posição central e também não tem o DS inserido no gene C. E aí o grãozinho ele vai ser um grão híbrido, com bolinha, com manchinhas púrpuras, né, e cor amarela. Entenderam esse mecanismo, pessoal? Porque, assim, esse foi o modelo de elemento transponível que foi primeiramente desenvolvido, tá? E aí hoje, claro, tem outros conhecimentos. Mas entenderam essa questão do movimento? E aí eu pergunto para vocês acham que o DS é um retrotransposon ou ele é um transposão? Então, só para lembrar vocês, o retrotransposon, ele faz uma cópia, e aí o original se mantém no mesmo lugar, e aí a cópia ocupa outros lugares do genoma. O transposon, ele é cortado da região que ele está, e aí ele é inserido em outra região. Isso que acontece com o milho, vocês acham que é efeito de um retroposon ou de um transposon? Considerando esses 2 mecanismos. Eu não tenho certeza. Mas seria do transposon? Sim. Ele corta e aí... Isso. Ele corta, ele não faz uma cópia, ele movimenta inteiro de um lugar para o outro. É isso mesmo, Sara. Que é o sistema corta-cola. Porque o retrotransposon, ele se movimenta pelo sistema copia-cola. E o transposon por corta-cola.
E aí, no caso do milho, você tem um corte, e aí ele é colado em outro lugar. Porque aqui na figura, assim, a primeira sequência é a sequência original, e a segunda é a sequência depois da transposição. Né? Então, veja que ele sai daqui e vai para cá. E aí, no caso, ele estava aqui, saiu daqui e foi para outro lugar. Aqui não está mostrando, né? Ele foi para outro lugar do genoma. Então, é isso mesmo, é um transposom. Certo? Entender essa questão do movimento dos elementos. Aí eu queria agora falar de uma consequência disso. Os elementos transponíveis, vocês perceberam, eles acabam como eles têm, digamos assim, uma dinâmica própria dentro do genoma. Então, eles são como se fossem entidades dentro dos genomas, inclusive com evolução particular, né? E aí existe um elemento transponível que ele se chama elemento P. O elemento P, ele é encontrado numa espécie de mosquinha da fruta que é chamada de Drosophila melanogaster. Ele é encontrado desde os anos 50. E a Drosophila melanogaster, ela apresenta uma espécie que é muito parecida com ela, inclusive capaz de produzir descendente fértil entre si, com cruzamento, tá? Que é a Drosophila simulans. E aí, qual que era a hipótese, né? Se tem elemento P em Drosophila melanogaster, é provável que tenha elemento P em Drosophila simulans. Só que nunca tinha sido encontrado, desde os anos 50, elemento P em Drosophila simulans, só em Drosophila melanogaster. E aí, em 2010, um grupo de pesquisadores encontrou elemento P em Drosophila simulans, mas não em qualquer espécie. Em algumas regiões do mundo, algumas Drosophila simulans começaram a apresentar elemento P. E aí foi feito um estudo que comparou esse elemento P, né, de Drosophila simulans, que foi encontrado, tá vendo? Aqui são sequências de elemento P de Drosophila melanogaster da África do Sul, de Drosophila melanogaster de Portugal, e aí de Drosophila simulans da África do Sul e de Drosophila simulans da Flórida. E aí o que se descobriu? Que esses elementos P que foram encontrados em Drosophila simulans, eles eram muito parecidos com os elementos P de Drosophila melanogaster. O que indicava isso? Que o elemento P, ele não estava, na verdade, na origem da diversificação Drosophila melanogaster e Drosophila simulans. Ele foi inserido posteriormente. E a hipótese é que, por meio da contaminação por ácaro, tenha sido transferido o elemento P, né, de Drosophila melanogaster para Drosophila simulans. E esse mecanismo a gente chama de transposição, né, de transferência horizontal, que é um outro impacto, né, um outro mecanismo genético de evolução, que tem a ver diretamente com os elementos de transposição. Né? E aí, então, só para a gente, eu vou falar um pouquinho mais de transferência horizontal agora, só que eu queria só falar dos impactos, né, dos elementos transponíveis com vocês. Então, o aumento do tamanho do genoma, que eu já tinha falado com vocês lá, né, a ameba é um exemplo clássico disso aí. Efeitos deletérios, porque o elemento transponível ele pode interromper um gene importante. Inclusive, alguns estudos que indicam que alguns cânceres urbanos estão relacionados à inserção de elementos transponíveis em certos genes que têm papel de regulação sabe, genes supressores de tumor. Então, a inserção de elemento transponível no gene supressor de tumor torna esse gene inativo. Se esse gene é inativo, o gene supressor de tumor não funciona. Então, o corpo ele acaba produzindo tumores, né? Que é um efeito deletério. É possível que os genomas eles domestiquem, né? E aí a exaptação é um processo no qual um gene muda de função. Então ele deixa de ser um elemento transponível, ele passa a ser, por exemplo, um pedaço de exon que vai compor uma proteína funcional, por exemplo. Seria esse processo de domesticação e exaptação. Também eles podem atuar como um sítio regulatório, né? Se eles forem inseridos perto da região promotora dos genes, né? Podem produzir arranjo cromossômico. E aí aquela pergunta que você fez, Sara, como que é possível, né, que os cromossomos eles mudem de forma? Então, se eles tiverem elementos transponíveis, eles podem parear, que elemento transponível é igual, né? Então, dois cromossomos diferentes, eles podem parear se eles compartilharem o mesmo elemento transponível, porque eles pareiam em virtude de sequências gênicas que são iguais, né? Então, eles podem produzir esses pareamentos e essas quebras e essas reorganizações cromossômicas. E aí, um terceiro impacto
é a transferência de um gene que existe numa espécie para outra espécie e tem uma certa distância evolutiva, que é o caso, por exemplo, da inserção do elemento P em Drosophila simos, não via reprodução ou ancestral comum, mas via uma transferência atual, né? Em relação à questão de transferência horizontal, os elementos transponíveis, né, eles têm relatos, né, de transferência horizontal para vários grupos, né? Desde cordados até plantas. E aí, claro, né, aqui são os diferentes tipos de elemento transponível, e aí, dependendo do grupo, um determinado elemento transponível é mais comum estar relacionado à transferência horizontal do que outro. Então, por exemplo, em plantas, o que é mais comum é que os elementos do tipo cópia, eles têm um papel importante na transferência horizontal. Se a gente pensar nos cordados, os elementos do tipo RAT, né, eles têm um papel importante, né? É claro, aí quando a gente olha para a drosófila, né, elementos do tipo gipsy, eles têm papel mais importante, né? E aí assim por diante. Então, dependendo, que aí tem a ver com as sequências, tá? Esses tipos de elemento transponível tem a ver com as sequências gênicas deles. De qualquer maneira, vejo que a transferência horizontal é um processo relativamente comum nos organismos, e essa transferência horizontal carrega genes, né, de uma espécie para outra, sem ser via hibridização, né? Então, você não tem um cruzamento, na verdade, você tem um gene sendo transferido de uma espécie para outra a partir de um vetor. Às vezes, isso pode ocorrer via, no caso, eu falei para vocês de drosófila, via ácaro, né? Mas, por exemplo, bactérias e vírus, eles podem ter esse papel. Então, o vírus, por exemplo, ele aproveita parte da informação genômica. Então, às vezes ele pode, durante o processo de produção de cópias de si próprio, ele levar um elemento transponível de uma espécie para outra, quando ele vai contaminar. Né? Se for um vírus, por exemplo, que ele é genérico para várias espécies. Certo? Pessoal, tudo bem até aqui? A gente está quase acabando, tá, pessoal? Se vocês conseguirem aguentar até umas 10h30, porque está faltando um pouquinho a coisa para a gente terminar esse tema. Bom, essa questão, pessoal, eu não vou discutir essa questão das filogenias, que é mais relevante que vocês entendam essa questão aqui, dos impactos evolutivos, e essa questão aqui, que a transferência horizontal é um processo muito frequente, e que ele acaba transferindo o gene de uma espécie para outra sem ser via cruzamento ou hibridização. Certo? O penúltimo tópico dessa aula, qual que é o impacto, né, dos genes na evolução, e a gente vai retomar isso na aula de Evo-Devo, é a questão da genética do desenvolvimento. Como que funciona a questão da definição dos padrões corporais durante o desenvolvimento das espécies? Basicamente, a gente tem um conjunto de genes que eles determinam assim, onde vai formar um olho, onde vai formar a coluna vertebral, onde vão surgir membros, onde vão surgir asas, onde vão surgir antenas, onde vai surgir uma cauda. E esses genes, por incrível que pareça, eles são muito conservados nas diferentes espécies. Aí, só para vocês terem uma ideia, né, aqui, cada cor representa um desses genes, que são chamados de genes... para drosófila, a gente chama de genes homeóticos. Para os mamíferos, para os vertebrados, a gente chama de genes ROX. Mas, de forma geral, a gente chama eles de genes ROX. Vejam aqui que interessante. Drosófila tem esse conjunto de genes ROX aqui. Então, vejam, por exemplo, esses aqui que estão representados em cor rosa, eles estão relacionados à formação dos gânglios cerebrais, né? Ao passo que de cor azul, está relacionado à formação de extremidade de abdômen. Quando a gente analisa os humanos, vejam que os genes ROX, eles estão distribuídos em vários cromossomos, tá? Cada linha dessas é um cromossomo diferente. E veja que interessante, os genes em cor rosa, eles estão relacionados à formação de pedaços, né, do sistema nervoso central, né? E os genes representados aqui em cores azuladas, eles estão relacionados a partes dos membros, mas mais próximas, né, ao tronco. Ao passo que esses genes aqui, que não tem equivalente em drosófila, eles vão produzir, né, extremidades de coluna, extremidades de membros. Né? Então, vejam que, assim, esses genes, por que é importante falar sobre eles quando a gente discute evolução?
Porque basta uma pequena mudança no gene deles para você ter uma mudança morfológica importante. Então, quando a gente pensa na evolução no nível morfológico, a gente fala muito de seleção natural e tal, mas se a gente está pensando na evolução no nível morfológico, é muito provável que os genes que são alvo da seleção são genes ROX, que tem a ver com a formação de padrões morfológicos, né? A gente vai ver isso melhor na aula de Evo-Devo, né? Mas só para vocês terem uma ideia de como funciona esse processo. E, de fato, olha que legal, né? Quando a gente analisa o que vai acontecendo com a evolução desses genes. Vejo que mesmo plantas têm genes desse tipo, né? Mas vejam que, claro, né, diferente do que vai acontecer, por exemplo, com o mamífero, basicamente só tem um gene desse tipo. Mas existe equivalente, inclusive, nos mamíferos. E aí, olha que legal, à medida que a constituição morfológica vai se tornando mais complexa, o número desses genes e o número de cromossomos com esses genes vai aumentando também ao longo da história evolutiva, indicando o papel, né, desses genes para a diversificação da morfologia. Então, se há uma evolução da morfologia, a gente pode atribuir boa parte dessa mudança na morfologia a genes desse tipo. Certo? Entenderam, pessoal, essa questão aí dos genes ROX, da evolução, da ligação deles com a evolução morfológica? Sim, sim. Tranquilo? E aí, pessoal, então a gente vai passar para o último. Tá, e aí só mais uma questão, eu tinha esquecido disso, né? A gente também pode pensar na questão, né, do desenvolvimento não só para os genes ROX, tá? Tem alguns outros genes que também podem afetar o desenvolvimento. E aí, só um exemplo, né? Tem um gene que não é um gene ROX, que ele está relacionado a alguns processos metabólicos, né? Não só em Drosophila, mas em várias espécies aqui, pode vir que Homo sapiens, Drosophila, Arabidopsis, que é uma plantinha, Saccharomyces, que é levedura, né? E aí uma mutação nesse gene produz essa variação aqui no formato da asa, que é a variação curly. Aí eu trago até um trabalho que a gente conseguiu por coincidência, né? Uma aluna minha que orientei o mestrado, ela estava trabalhando com isolinhagem, que é você separar a fêmea da natureza e usar a F1, né, dessa fêmea. E aí uma das fêmeas que ela tinha isolado, ela produziu mutante. Esses mutantes aqui com asa enrolada, que são os mutantes curly, né? E aí essa mutação curly tem a ver com outro gene que tem um papel importante, né, no metabolismo de peroxidase, tem a ver com a questão da peroxidase, tá? Que é o metabolismo de alguns radicais livres dos organismos. Só que a alteração, mas também tem a ver, né, esse gene também participa, não se sabe direito como, mas da questão da morfologia da asa. E aí uma interrupção nesse gene produz esse efeito aqui, que é curly, que é encaracolado, né, do inglês encaracolado. E aí nós conseguiu 21 indivíduos no laboratório. Só que é claro, né, o impacto desse gene não é só na morfologia, tem impacto na reprodução. E aí a taxa de reprodução era muito baixa, então a gente conseguiu manter acho que por 2 ou 3 gerações só. E aí nós perdemos a linhagem. Só que aí a gente conseguiu registrar e publicar, né, um trabalho com essa variação morfológica. Aí eu trouxe para vocês aqui, seria a questão, né, do papel da genética no desenvolvimento, e aí o impacto, né, na questão desse caractere aqui, padrão de asa. Obviamente que essas moscas não conseguem voar, tá, gente? As que têm asa curly, então tem um impacto evolutivo. Então não tem problema, Rafaela, depois você assiste essa parte da gravação, se tiver alguma dúvida, você pode perguntar, tá? Certo? E aí, a última parte, que talvez aqui gere mais polêmica, é a questão da epigenética. Vocês já viram alguma coisa de epigenética no curso de biologia, pessoal? Tem uma ideia do que é epigenética? Tá, então esse vai ser o momento. Basicamente, quando a gente fala em genética, a gente fala de controle, né, do organismo relacionado a DNA e RNA. Só que existem outros mecanismos que controlam o organismo e que não são DNA e RNA, mas que interferem neles. Esses mecanismos eles são chamados de epigenéticos.
Basicamente, o mecanismo epigenético está relacionado à ação de duas moléculas principais, as moléculas do tipo acetil e as moléculas do tipo metil. E aí, uma forma genérica de falar de epigenética é dizer se o gene está metilado, né, ou não metilado, ou desmetilado, ou acetilado, ou desacetilado. E aí, basicamente, como é que funciona esse processo? Quando os genes estão metilados, né, é o caso aqui dessa primeira figura, então, se o gene tem adição do radical metil, que é o CH3 aqui, esse gene não está funcional, então ele não consegue produzir RNA mensageiro. Portanto, a metilação é um fator epigenético que silencia o gene. O que significa isso? Que mesmo que o indivíduo tenha aquele gene, ele não vai funcionar. Então, o gene pode estar normalzinho, sem mutação nenhuma. Se ele for metilado, ele para de funcionar. Então, veja que não é um mecanismo genético de silenciamento, é um mecanismo epigenético. Porque o gene não funciona porque tem uma mutação no seu interior. O gene não funciona porque ele está metilado. Certo? E aí, se ele não estiver metilado, se ele estiver desmetilado, aí é possível, né, a inserção dos fatores de transcrição, a produção da RNA mensageiro, e esse gene está ativo. Certo? Então, vejam, a metilação leva ao silenciamento, a desmetilação leva à expressão do gene. Quando a gente fala das histonas, se houver a metilação das histonas, aí é possível que haja desenrolamento e a transcrição. Certo? Perdão, gente. Se as histonas forem metiladas, elas compactam, né? E aí, então, não há a transcrição. E aí, quando elas são desmetiladas, né? Aí é possível a transcrição. Certo? Então, tanto quando a gente pensa na histona, quanto a gente pensa no gene, a adição de metil silencia e a retirada do metil ativa. Beleza? Certinho para o metil? Posso falar do acetil agora? Pode sim. Beleza. No caso do acetil, é o contrário, tá? Se há a inserção de acetil, a transcrição é ativada. Se há a retirada do acetil, a transcrição é inativada. Certo? E aí, como que funciona isso, né, no organismo? Determinados genes são metilados, determinados genes são desmetilados, outros são acetilados, outros são desacetilados, e aí esse balanço vai ser diferente conforme o tecido. Então, por exemplo, num neurônio, o gene relacionado à produção de neurotransmissor, ele é ativado, portanto, ele é acetilado, certo? Só que, se o gene, ele for se a gente estiver olhando uma célula da pele, um gene de neurotransmissor, ele não está ativado na célula da pele, então ele é metilado, certo? Então você vai ver, o gene do neurotransmissor no neurônio, ele está acetilado. Na célula da pele, ele está metilado. Porque a metilação silencia e a acetilação ativa. Certo? E aí, a partir desses processos epigenéticos, é possível que cada célula, mesmo tendo o mesmo genoma, tenha genes ativos em umas células e não ativos em outras. E aí, para o desenvolvimento, a mesma coisa, tá? Durante o desenvolvimento, tem alguns genes nossos que estão ativos, e aí eles são silenciados depois. E nesse processo, né, você tem genes que são metilados, acetilados e vice-versa. E aí tá. Para o funcionamento do corpo, beleza, né? E para a evolução? A questão é a seguinte. Imaginem vocês aí que a pessoa tenha lá, vamos pensar a questão que vem se discutindo muito, a questão da sexualidade, né? Se discute que a homossexualidade, ela tem um problema evolutivo, porque a homossexualidade não produz descendente. Então, como é que é possível que a homossexualidade seja mantida em taxas mais ou menos frequentes, né? Estima-se que 10% dos machos das diferentes espécies de mamíferos sejam homossexuais. A pergunta é, como que é possível manter esse número? Então, né, pensando numa análise filogenética, você tem a manutenção de um percentual que é mais ou menos o mesmo,
sendo que, em teoria, o comportamento homossexual não produz descendente. E aí, qual que é a hipótese? Que é possível, né, que a homossexualidade esteja relacionada à metilação de alguns genes durante o desenvolvimento, principalmente o SRY. Então, o que poderia acontecer? Uma metilação do SRY poderia levar a uma menor produção de testosterona durante o período embrionário. E isso poderia produzir um cérebro um corpo masculino que teria um funcionamento mais parecido com o cérebro feminino. Pensando na questão da atratividade, por exemplo. Então vejam que geneticamente a pessoa seria heterossexual. Só que, em virtude da epigenética, ela é homossexual. E aí é possível, com esse mecanismo, a manutenção de 10% de indivíduos homossexuais. Porque se fosse um gene relacionado a isso, o que você espera? Que indivíduo portador do gene não produz descendente. Se não produz descendente, do ponto de vista evolutivo, não significa nada. Então, na verdade, o que acaba acontecendo é que a homossexualidade não é uma questão genética, é uma questão epigenética. Né? Agora, o que poderia levar à metilação, acetilação de determinados genes, isso ainda é uma questão para pesquisa. E aí tem um impacto também na perspectiva da evolução, né? Se há essa questão da epigenética, então, na verdade, quando a gente pensa na seleção natural, e aí eu, por exemplo, dei o exemplo da homossexualidade, a gente pensar no paradigma da seleção natural, pois você espera que a homossexualidade seja extinta, e ela não é extinta, ela é mantida. Se ela é mantida, então o processo evolutivo que mantém a homossexualidade não é a seleção natural, é a herdabilidade de caractere adquirido. Então, um determinado indivíduo, ele herda aquela, digamos assim, aquela marcação epigenética, né, da homossexualidade, e ele pode transferir isso para a geração seguinte. Então, ele pode ser, inclusive, heterossexual, mas ele pode produzir um descendente homossexual. E aí ele pode produzir um conjunto de descendentes, que alguns são homossexuais, outros não, e que podem transferir para a geração seguinte, né? E aí o Lamarck não estaria totalmente errado, certo? Então, mas esse caminho ainda é um caminho meio tortuoso. Por quê? Porque para realmente ter um impacto evolutivo, essa marcação epigenética que seria herdada para a geração seguinte, ela precisaria obrigatoriamente ser mantida por várias gerações. E os estudos em laboratório têm mostrado que em mamíferos a marcação tem durado cerca de 5 gerações. 5 gerações não é suficiente para ter um resultado evolutivo, né? Então é uma possibilidade. Provavelmente a gente tem aí alguns caracteres que evoluem de forma lamarquista, ou seja, pela herdabilidade de caracteres adquiridos, porém mais estudos precisam ser feitos para que isso seja melhor elucidado, né? Principalmente em relação à magnitude, né, temporal da marca epigenética. Certo? Pessoal, alguma pergunta? E aí as referências da aula de hoje. Vocês viram que são muitas, né? Pessoal, dúvida, pergunta, comentário? Vocês estão abalados? Como é que tá? Eu tô tentando entender, eu tô tentando assimilar essa última questão aí que você acabou de colocar ainda. Sim. Como assim? Eu tô tipo, o quê? É o Eu nunca sistema tinha ouvido imune falar. de epigenética ou da questão da homossexualidade epigenética? Ou da possibilidade de caso? No meu caso da sexualidade e da genética. Da epigenética. Vocês não tinham ouvido? Teve um TCC que eu orientei, eu posso até colocar lá o PDF para vocês, que era, na época era em dupla ainda, que foi a Naira e o Lineker. Eles fizeram um levantamento de tudo que tinha sobre genética da homossexualidade. Aí ficou bonitinho. Aí tem uma parte do TCC deles é sobre essa questão da epigenética da homossexualidade. Eu posso colocar, deixa eu me colocar para me lembrar aqui. Eu vou colocar o TCC deles lá para vocês. Eles têm essa... Eles tratam de outras questões, mas tem a questão da epigenética, né? Ai, coloca assim. É porque, então, até que eu saiba, até então no curso, eu não tinha ouvido falar ainda de epigenética, assim. E ainda saber essa questão aí eu fiquei interessada
Eu já tô me planejando estudar mais também, Godinho. É super legal. E aí parece que esses traços de comportamento que tem, parece que uma prevalência mais ou menos constante, sabe? Tipo violência, inteligência, parece que a manutenção deles não é por via genética, é por via epigenética. Né? Então você tem lá, porque todo mundo da família é inteligente, mas na verdade não é que tem um gene de inteligência, é que existem certas marcações ali que vão ativar alguns genes e inativar outros, que vão aumentar a funcionalidade do cérebro. Né? E isso não é genético, é epigenético, porque tem a ver com esses genes que são, né, inibidos ou não. Né? É bem doido essa questão. Nós vamos ter que estudar mais sobre epigenética. E parece que o sistema imune também tem uma base aí bem forte, tá, de epigenética. Mais do que se imagina, assim. Então, o Lamarck não estava tão errado, né? A gente acaba lá na disciplina de princípios evolutivos discutindo o Lamarck, não ridicularizando o Lamarck, mas ele acaba sendo meio que uma sombra, né, na história evolutiva. Apesar da importância dele em ser o primeiro a trazer, né, uma teoria evolutiva para a discussão científica, a gente meio que, como o Darwin foi muito brilhante, a gente meio que menospreza o trabalho do Lamarck. Só que igual você falou também que o Darwin era de classe alta, sim, participava da alta sociedade, Lamarck... faz diferença. Nossa, ele é totalmente desmerecido, coitado. Eu acho que Sim. não deveria ser assim. E ele tem a importância dele. O Lamarck ele foi extremamente importante para o estudo de molusco. Ele classificou um monte de espécies de molusco. Né? Só que ele é mais lembrado pelo papel dele na questão da história evolutiva. Né? Só que, claro, né, o Lamarck ele trouxe essa perspectiva muito na dimensão morfológica. Né? Aí você pensar num efeito epigenético para a morfologia, a gente teria que pensar em efeitos epigenéticos nos genes ROX, né? E isso não está muito claro, até qual que é a magnitude, né, dos elementos epigenéticos nos genes ROX. O que se sabe é que, geralmente, quando você tem algum efeito epigenético em gene ROX, você tem formação de câncer. Porque os genes ROX, eles são silenciados, né, na fase adulta. Eles são ativos só no período embrionário. Se eles são reativados na fase adulta, quer dizer que eles estão dando origem à célula neoplásica, ou seja, tumores, né? E aí, no caso, não poderia ter um estado evolutivo isso, porque um tumor, ele é um tipo de alteração que reduz a viabilidade, né? Então, ainda tem uma questão, é um campo aí meio complexo. Isso da epigenética também não é muito fácil, não, tá? A gente tem marcador epigenético difícil, né? Mas eu vou colocar o trabalho dos meninos, pelo menos a questão da homossexualidade, como que isso poderia acontecer, né? Como que, mesmo não tendo nenhum gene gay na história aí, como que poderia ter, né? Um descendente. Mas é bacana. Pessoal, alguma dúvida? Mais alguma questão? Professora, eu vou estudar mais para depois ver se eu consigo fazer alguma dúvida, porque por enquanto tá tranquilo, mas eu acho que a gente tem que estudar mais sobre essas questões. Essa parte é um pouquinho mais difícil. Eu tô no mesmo da Rafael. Já vou começar amanhã mesmo, porque essa aqui foi um pouquinho complicada. Mas vai dar